Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje um vídeo de curiosidades inúteis sobre o episódio Contra-Ataque, que encerrou a quarta temporada da maneira mais bombástica de todas, com exatamente 50 curiosidades só sobre esse episódio que de fato teve muita coisa. Então já deixa seu like se você curte curiosidades dos episódios e se inscreve no canal porque estamos quase chegando nos 800 mil inscritos. Lembrando que daqui a algumas horas acaba a votação pro Miraculous Awards, que vai sair aqui no canal às 6 horas da tarde, e que algumas categorias ainda não estão definidas, então corram lá pra votar porque a votação se encerra às 2 da tarde. Curiosidade 1. O nome confirmado da fusão do Miraculous da Joaninha, do Coelho e do Cavalo é Penny Bug. P de Pegasus, Ni de Bunny e Bug de Ladybug. Por mais que a Fere Gonzalez tenha confirmado que o nome da fusão em inglês é Many Bug, Many de vários Miraculous. E o nome de anti-herói do Felix foi Flaremirable, um trocadilho com formidável em inglês, e Flare que significa farejar ou talentoso. Curiosidade 2, e ainda sobre o egocêntricozinho Felix, vimos como é a sua forma camuflada com o Miraculous do cachorro, que se torna um colar preto pequeno, fazendo bem ao seu estilo, e o Miraculous do pavão em seu domínio fica dourado, e as joias laranja, ao invés de vermelhas e preto. Curiosidade 3, agora que Felix voltou para Londres com o Miraculous do pavão, temem que ele possa se tornar a nova Mayura, sem ter ideia de quais são os planos dele apenas para aquele Miraculous, porque ele tinha mais de 10 em sua posse. E trocou todos por um, acreditando muito que é pelo fato dele ser um sentimonstro e por isso priorizou o Miraculous que o criou. Curiosidade 4, e falando nisso, na hora que o Flaremirable pede desculpas, aparentemente não era para Ladybug que ele estava pedindo, e sim pros contra-ataques, que são sentimonstros como ele. Não ficou nem um pouco confortável enquanto o plano de jogá-los no sol era executado, e podia se sentir mal em não poder ajudá-los, sabendo que é um sentimonstro e simpatizando com os demais. Curiosidade 5. O talismã final do episódio, os óculos escuros, na real não serviu pra muita coisa, só pra eles verem os contra-ataques sendo mortos no sol, porque eles podiam ter feito isso muito antes do episódio ou podiam simplesmente fechar os olhos naquele momento. Curiosidade 6. Não vemos o Amok da bengala do Xeromoff sair depois dos contra-ataques serem derrotados, tendo a chance de que eles não tenham sido derrotados pela radiação nuclear do Sol. Só estariam lá a alguns minutos-luz de distância da Terra. E como o Gabriel não pode mais criar sentimonstros sem o pavão, também vai ficar sem saber que a sua obra sentimonstral ainda pode estar viva e voltar na quinta temporada. Curiosidade 7. Ladybug ainda queria deixar a Rena Rouge na ativa, mas a própria Alia aceitou desistir porque era perigoso demais continuar sendo, agora que Xeromoff sabe de tudo. Devia ter continuado, né, Alia? Assim era um a menos na derrota. Curiosidade 8, e essa abdicação dela foi culpa das coisas de Lastimador. Ela contar ao Nino o levou a revelar sua identidade para todos de ali, e com a Rena furtiva sendo revelada, era inútil contra o Xeromoff. Porém, o fato do Lucas saber das identidades dos dois não ocasionou em nada nesse final. Curiosidade 9, para não falar mais errado, o último ataque de Xeromoff concretizou seu próprio título, porque realmente foi o fim do Xeromoff, mas não porque ele perdeu o Miraculous do pavão, e sim porque o trocou com o Felix por todos os outros. Curiosidade 10. Aliás, Fere Gonzalez também confirmou que lá naquela cena final do episódio, Gabriel não fundiu todos os Miraculous de uma vez, ok? Seria loucura ele fazer isso só pra fazer aquele anúncio. Provavelmente uniu o poder de proteção e de miragem para criar uma ilusão do seu anúncio mostrando que pegou tudo, e o casco seria para proteger a ilusão de ser desfeita se tocassem. Curiosidade 11, e sobre esse tal holograma, a ordem dos Miraculous que ele pegou está toda bagunçada, mesmo tendo todos os Miraculous do Zodíaco chinês. Porém, conseguimos ver os símbolos da tartaruga, raposa, abelha e borboleta juntos de forma seguida, que são os Miraculous da parte de cima da caixa. Curiosidade 12, esse episódio concretizou o fim da Miss Round de duas formas diferentes. Primeiro da Ladybug, oferecendo a outra pessoa o colar do cachorro e ficando muito feliz com isso, e depois dela perdendo tudo e não podendo mais dar pra ninguém. Curiosidade 13, esse foi o primeiro episódio a repetir as cenas finais de um episódio anterior da forma mais descarada possível. Porque tem Adrian encontrando a lente e Marinette decidindo virar a Pega-Bug tudo de novo, usando para mostrar o que ocorreu depois no ponto de vista de cada um. Curiosidade 14, aliás, tem outra cena de risco que foi reutilizada nesse episódio. Quando Rena Furtiva olhava Ladybug, Monkey King e Carapace antes de falar para sua amiga que estava tudo bem, eles repetem a mesma animação em contra-ataque, pouco antes de ver o risco passando por ali. Isso porque o Monkey King nem tava nessa luta. Curiosidade 15. Os contra-ataques só se multiplicaram em 3 para que eles não diminuíssem muito de tamanho e causassem pouco estrago. Eles até eram maiores antes de multiplicar. Só se dividido em 3 como a Polymouse porque isso não te diminui tanto. Curiosidade 16. E por falar nesses bichinhos, no final de tudo eles só conseguiram absorver 4 superpoderes. Ferroada, colisão, multiplicar e o cataclismo. Pelo menos os que o episódio mostrou. Curiosidade 17. O momento em que Ladybug chama os heróis para se juntar é uma referência à abertura da segunda e da terceira temporada da série, mostrando os Kwamis subindo revelando seus portadores e repetindo o mesmo aqui. Curiosidade 18. Dentre todos os heróis que foram chamados, os únicos que não usaram seu superpoder em nenhum momento do episódio foram Rena Furtive e Minotaur Rox. A gente não viu em nenhum momento uma miragem ou resistência sendo usado por eles.
Curiosidade 19, com a marca do risco, André quis seguir o seu sonho de ser cineasta, que nem comentou no começo da temporada, querendo gravar toda a ação pra Hollywood e ficando com raiva quando Cat Noir o salva. Curiosidade 20, Risco foi o único akumatizado da série a realmente pensar em esconder o seu objeto num lugar aleatório, não ou ocasionalmente como outros akumatizados tipo Coruja Negra ou Esmagadora, ou outros objetos que estavam inalcançáveis como o da Penalty. E isso só porque Xenomorph disse para que ele fizesse isso. Curiosidade 21, Gabriel está no seu ápice de poder desde a terceira temporada quando conseguiu a Caixa dos Miraculous também, mas a entregou nas mãos de Chloe na esperança de que ela conseguisse acabar com o Ladybug e Cat Noir, perdendo tudo depois. Curiosidade 22, vale lembrar que agora ressalta-se muito quão Gabriel é burro, porque com tantos Miraculous assim tinha várias formas de ele conseguir o que ele quer. Com o Miraculous do Coelho e seus conhecimentos podia consertar o Miraculous do Pavão quebrado no passado, e isso impediria a morte de Emily, ou até tentar usar o Sublimação e pedir o poder de, sei lá, tirar uma pessoa do coma ou acabar com qualquer problema de saúde dela. Mas pra que fazer isso se você quer apagar o universo? Curiosidade 23, Ladybug também foi muito burra nesse episódio, não só o Gabriel. Ela podia ter resolvido as coisas aqui de uma maneira muito mais simples. Ela podia se fundir com o Miraculous do Macaco e acertar o risco com o Alvoroço, coisa que bagunçaria a sua marca. Podia ter feito a fusão tripla com o Coelho e o Cachorro ao invés do Cavalo, porque o Coelho já viaja no espaço e no tempo. Provando ainda mais isso porque usou a Toca de Coelho 2 vezes seguidas, uma pra ir pro passado e outra pra ir pro presente, então ela não precisava do Félix. Curiosidade 24, o Contra-Ataque foi o episódio com mais renúncios de Miraculous que já vimos desde sempre. Primeiro, Alia renunciou a Trix, depois Gabriel renunciou a Duzu e por fim, Félix renunciou a Bark. Curiosidade 25, inclusive as renúncias de Miraculous e tal estão bem diferentes do que eram antigamente. Quando fazem isso, o Kwame volta instantaneamente pro Miraculous, desaparecendo, mas antes eles eram sugados pra dentro deles. Curiosidade 26, aquela imagem de sinopse geral do último ataque de Xenomorph acabou não se concretizando por completo, já que mostrava ele com os brincos e o anel em sua mão, mas em contrapartida, conseguiu todos os outros Miraculous. Curiosidade 27, desde o final da segunda temporada, Gabriel sempre sai do seu covil e vai a público para executar o seu grande plano na tentativa de conseguir os brincos e o anel. Foi assim quando ele virou Scarlet Moth, foi assim no ataque da Rainha dos Miraculous, e foi assim agora enquanto via seu Sentimonstro destruir tudo. Curiosidade 28, no fim das contas, o plano a longo prazo da Reina Furtiva não serviu pra nada, exceto da participação dela em Lastimador, porque nesse final de temporada, uma ilusão sem ninguém saber podia ser um trunfo muito grande, só que a sua furtividade foi destruída com todos sabendo da sua identidade. Curiosidade 29, esse fim pode significar que o filme de Miraculous Londres realmente teria algo ligado ao final da quarta temporada, porque Félix voltou pra sua cidade levando o Miraculous do Pavão, e Ladybug podia querer ir atrás de algumas respostas com ele. Curiosidade 30. Contra-Ataque deixou muitas dúvidas em relação a qual objeto estaria o Amok do Félix. Acreditávamos que estaria nas Alianças Gêmeas, mas ele abdicou rapidamente da que roubou quando significou ficar com o Miraculous do Pavão. Isso poderia ser por ele achar que com o Miraculous do Pavão ninguém pode controlá-lo, ou porque sem ele Gabriel não ia criar nem destruir magia ou Sentimonstro, e querendo ou não pode controlá-lo de longe, e também não destruiria as alianças porque a vida do Félix e do Adrian estão amarradas a ela, tecnicamente, teoricamente, num único Akuma. Amok, no único Amok. Curiosidade 31. Em referência aos finais anteriores, a bifurcação em que Marinette e Félix se destransformam é a mesma onde ela faz isso com o Adrian no ataque do Scarlet Moth e também a mesma vista em Psicomédia ou no especial de Nova York. Curiosidade 32. Outra referência anterior é a mensagem do Rockmoth para aterrorizar Paris, criando uma máscara de Akumas que nem no episódio e que se começa a história deles, dessa vez com outros poderes para garantir que Ladybug não vai acabar com seu anúncio. Curiosidade 33, em última referência por agora, o lugar onde Ladybug sentou para chorar é naquela mesma parte do trocadeiro onde ele e Cat Noir foram conversar um com o outro em Hakusan e Kuroneko, sempre no pôr do sol ou no nascer dele. Já agora, foi de fato no anoitecer para tempos mais sombrios. Curiosidade 34, Ladybug fez um talismã anti-Akuma pro sapinho, por mais que ela saiba que eles não servem mais pra nada e tenha deixado de fazer desde Família Querida. Só que pelo que ela diz, aquele talismã não é para protegê-lo dos Akumas, e sim para lembrá-lo de que não deve temer o Xenomorph. Curiosidade 35, esse episódio deu a entender que as armas podem variar. A bengala do Rockmoth sumiu assim que ele se destransformou, mas o ioiô da Ladybug só voltou pra ela quando ela se transformou outra vez. Isso pode ser um erro de continuidade, uma diferença real entre as armas, e sinceramente não importa, porque antes mesmo dela se transformar, Gabriel já tinha pego todos os Miraculous. Curiosidade 36, não temos garantia nenhuma de que o Gabriel vai unificar os 15 Miraculous de uma vez, porque isso podia levá-lo à loucura, ou até matá-lo, que nem aconteceu com a Emily com o Miraculous do Pavão quebrado. Agora é de fusões duplas e triplas, aí ele tem muitas e muitas possibilidades. Curiosidade 37. Mesmo Fleur Beatable sendo mais vilão do que herói, seu uniforme tem patinhas de cachorro na sola do sapato, algo normalmente só visto na roupa de heróis.
Curiosidade 38. Su-Han, assistindo a mensagem de vitória do Rockmoth, confirma que ele vai sim ser um fator no começo da quinta temporada, que infelizmente não pode rastrear os Miraculous porque seu cajado só rastreia caixas. Curiosidade 39. O design dos contra-ataques parece ter sido inspirado tanto nos Sentinelas de X-Men quanto no Destroyer do filme Thor, ambos poderosos e temidos assim por muita gente. Curiosidade 40. Levou uma temporada inteira para Ladybug perceber como estava agindo errado com o Cat Noir. E mesmo assim, ele não ficou com raiva dela ou quis que ela sentisse o quão tinha magoado ele e tal. Apenas estendeu a mão e quis continuar lutando com ela. Curiosidade 41. Outro paralelo foi nessa hora que Cat Noir estende a mão para ela e soa um trovão. E vemos Ladybug corada, parecendo bastante com a cena do guarda-chuva onde ela se apaixonou pelo Adrian. E muitos teorizam que Marinette poderia estar se apaixonando pelo Cat Noir agora também. Curiosidade 42. Ladybug mostrou ter quase memória fotográfica por lembrar da nuca do Adrian naquele momento, se bem que a gente sabe que a gata é obcecada. Curiosidade 43. Félix foi bem corajoso em entregar facilmente tanto poder ao seu tio só para ter o pavão para ele, ainda mais visto que conheceu pessoalmente o poder de viagem no tempo. Curiosidade 44. Enquanto Rockmoth ameaçava todos de Paris, as únicas pessoas que aparecem vendo a mensagem, tirando claro o Su-Han, são ex-portadores daqueles Miraculous que ele roubou. Curiosidade 45. E em algo chocante, Zoe e Chloe estavam juntas nesse momento com medo da mensagem. Algo suspeito, já que ela era tão amiguinha do Xenomorph e inimiga dos heróis por não ser mais uma. Vai que nessa situação, ela pode mudar um pouco sua visão das coisas. Curiosidade 46. Pareceu que Gabriel ia desistir de novo de tudo que nem depois de A Rainha da Moda falhar. Mas depois de uma vitória acidental tão grande como essas, não tem como parar mais. Curiosidade 47. Acabou que Ladybug não tem ideia de que Adrian é um sentimonstro e nada disso influenciou pro final de verdade. É apenas mais bagagem para a quinta temporada. Curiosidade 48. O nome do episódio em francês é Réplique ou Réplica, um nome até mais coerente pro sentimonstro porque ele consegue replicar qualquer ataque que é usado diretamente contra ele. Curiosidade 49. Esta foi a segunda menção ao Cat Blanc só na quarta temporada. Faz parte do sonho traumático da Marinette em Sentibolha e aqui é mostrado que ela teme constantemente que ele seja comatizado nele de novo. E curiosidade 50. Há quem diga que a quinta temporada vai ser focada em recuperar cada Miraculous um por um a cada episódio, em que Gabriel escolheria figuras malignas específicas para que os usem e ainda turbinaria eles com o poder de acumatização, sempre visando em não ser pego ou ser desmascarado por algum erro que possa cometer. E por esse vídeo é isso, galera. Foi muita coisa para um episódio só. E se você chegou até aqui, comenta formidável, porque eu sempre gosto de saber quem chegou até o final do vídeo. Deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito aqui para não perder nenhuma novidade. E aqui tem outro vídeo da análise desse episódio. Comenta o que vocês acharam e não esqueçam de voltar para o Miraculous Awards. E até o próximo vídeo.